Oi pessoal, eu sou a Pri Villarreal. Hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre histórias de prostituição infantil. Esse é um tema que mexe um tanto com a gente. É uma realidade angustiante, mas que precisa ser enfrentada e discutida para amplificar alternativas relevantes e fomentar outras. Quantas vezes você ouviu uma história que te causou sentimentos ruins e você disse: ai credo, que mundo horrível, vamos mudar de assunto? Eu já fiz isso centenas de vezes. Agora, se só de ouvir faz mal, imagina as vítimas que passam na pele por isso. Querer mudar de assunto e não fazer nada a respeito é um tanto egoísta, porque de novo estamos pensando apenas em nós mesmos, em não se sentir mal. É claro que ninguém de nós fala isso por frieza ou por maldade, mas pense nisso, nós somos condicionados a falar, pensar e agir apenas para o nosso bem-estar. E desse modo a gente acaba sendo indiferente com necessidades reais. Ouça agora uma história real com o coração aberto. A história é de uma menina que aos 3 anos foi adotada. Ela apanhava muito da mãe adotiva. Então aos 13 anos ela fugiu de casa. Nas ruas ela conheceu uma menina e foi morar na casa da mãe dela. Só que ela era cafetina. No primeiro dia, ela conta que foi obrigada a fazer sexo com um cliente e ela chorava muito, porque era a primeira vez dela, foi violento e ela delata como um estupro. Os clientes eram agendados e as relações aconteciam em Matagais, do Nordeste brasileiro. Pequena parte do dinheiro era destinado para as meninas e era apenas para o consumo de drogas. Até que com 15 anos, ela engravidou e foi expulsa de casa. Ela foi morar na rua, continuou fazendo programas para sustentar o vício e usava drogas mesmo grávida. Quando o bebê tinha 2 meses e 20 dias, ela entregou para a mãe cuidar, ela não queria aquela responsabilidade, aquela mãe adotiva do começo da história. 2 meses depois, ela engravidou novamente do mesmo cliente. Parou de se prostituir, mas começou a usar crack e mendigar na rua. Ela criou aquela criança até os 5 anos desse jeito, até perder a guarda porque alguém denunciou. Pancada pelo companheiro e ainda usando muita droga, ela mudou-se para uma rua mais popular, a fim de encontrar clientes que pagariam melhor e voltou para a prostituição. O terror era pior. Até que ela se envolveu com um estrangeiro e se iludiu que ele seria o príncipe que ela nunca teve. Ele sumiu e ela engravidou pela 3ª vez. Não sabia o nome do pai e nem de que país ele vinha. Ela tentou abortar várias vezes e não conseguiu. Então ela foi levada para um tratamento de desintoxicação. Foi muito difícil. Ela entrou em depressão por ver que a história dela se repetia exatamente como tinha acontecido com a mãe dela. Hoje ela conheceu o companheiro e teve o 4º filho, mas dessa vez foi planejado e com acompanhamento médico. Vivem juntos ela, ele e os 2 últimos filhos. Ela deseja se reaproximar dos outros 2 que a mãe adotiva cuida, mas ela tem um grande conflito com seu passado e ela tenta se recuperar dia a dia. Histórias como essa se repetem todos os dias e, mais do que isso, os ciclos se repetem. Porque essas crianças da história que foram indesejadas também começam com um histórico novo aos 3, 4 e 5 anos, como era o início da história da mãe. E infelizmente já dá para perceber quais vão ser os próximos caminhos traçados. Se a gente parar para analisar, quase a totalidade desses casos de crimes sexuais vem de famílias totalmente desequilibradas. Falta mínima de conhecimento e escolaridade, falta de sustento básico e infâncias expostas ao maltrato. Eu encerro com um comentário da Ana Flora Werneck, que é gerente de programas da Childhood Brasil. Quando a violência sexual acontece, geralmente os outros direitos já foram violados. Para garantir o direito, tem que garantir que essa criança não esteja na rua, não esteja vendendo drogas, não esteja em situação de trabalho infantil, não esteja fora da escola, não se sinta diminuída, insegura e nem esteja brincando no esgoto. É isso aí, o Way4K tá aqui para te despertar para isso. É necessário conectar empresários e empreendedores que desejam atuar nessas áreas qualificadamente, seja na interferência, resgate, conscientização, prevenção de todo esse cenário infantil. Dá pra criar muita coisa bacana pra cada item citado. Por hoje é só, nos vemos nos próximos temas. Você que já passou por algum histórico de exploração sexual ou conhece alguém que tenha passado por isso, mande seu depoimento em inbox pra gente. Quando os seus dias de dor puder transformar outras histórias, eu te garanto, eles serão mais leves dentro de você, porque eles se tornaram um propósito maior.